Gente, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo para compartilhar, porque eu senti no meu coração uma mensagem de Deus ontem enquanto eu descia as escadas com a minha filha, com a Ana, e através disso eu fiz algumas reflexões, eu tirei 3 lições que eu quero compartilhar com vocês, espero que faça sentido. Então são reflexões que servem para minha vida, né, para o meu cotidiano, que fizeram muito sentido para mim, e eu senti no coração também de compartilhar aí com vocês, que de repente faça sentido para vocês. Para alguém eu tenho certeza que vai fazer, porque Deus disse para gravar um vídeo falando sobre isso. Então depois que assistir, compartilha aqui comigo, comenta aqui comigo se fez sentido alguma coisa, alguma lição, ou todas. Ontem nós fomos na igreja, eu, a minha mãe e as minhas filhas, e a Manu resolveu ficar na escolinha. A Ana tava meio amoladinha, não quis. Então ela ficou sentada no banco comigo. Em um momento, ela disse, quero ver a Mana. E eu imaginei que ela fosse querer ficar na escolinha. Eu digo, tá, vamos lá ver a Mana então, né? Aí fui com ela, subi, a escolinha era no 2º andar. E na hora que eu fui subir as escadas com a Ana, eu disse, filha, dá a mão que a mãe te ajuda, né? E ela prontamente me deu a mão, segurou com uma mãozinha no corrimão, com a outra mão ela me deu e subimos as escadas, eu ao lado dela. Ela foi lá, viu a irmã dela, não quis, perguntei, quer ficar com a Mana? Não quero, quis descer, enfim. Na hora de descer, ela, novamente, né, botou a mãozinha no corrimão e disse, dá a mão que a mãe te ajuda. E ela disse, não, desço sozinha. Super independente, né, Ana Marta? Ela é super capaz de descer a escada, né, gente? Ela já caminha, já corre, enfim, né, já aprendeu a subir e descer escadas. Eu também, vai sozinha. Mas, mesmo assim, um reflexo de mãe, né, de instinto, enfim, de proteção, mesmo ela indo sozinha, eu fiquei com as minhas mãos ao redor dela, né, então eu fiquei protegendo ela na frente, assim, e atrás, e ela foi descendo, não encostei nela, só fiquei com as mãos assim, né. E aí a gente desceu, eu sempre faço isso, é natural já, né, automático. Então quando a gente chegou no último degrau ali, que eu olhei as minhas mãos ao redor dela, eu senti direitinho Deus falando no meu coração. É isso que eu faço contigo. E aí, gente, não foi, né? Não foi uma voz no coração, foi um soco, né? Porque eu aprendi, né, 3 coisas que Deus quer que eu aprenda. E aí, voltei, fiquei prestando atenção na pregação do apóstolo. Voltamos pra casa, dormimos, eu tava muito cansada, passei 3 dias aí desde sexta-feira em uma escola de profetas, maravilhosa inclusive, mas desde segunda a Manu já vinha também com febre, a gente dormindo mal, aí a Ana começou sexta-feira também a apresentar febre, elas têm bronquiolite e tal, beleza. Então eu já vinha muito cansada, ontem eu só queria deitar e dormir. Hoje, quando eu acordei, fui fazer minhas coisas, tô fazendo, eu ganhei um livro, que depois eu quero dar um testemunho desse livro, inclusive. E aí eu tô lendo esse livro, Empreendedores do Reino, muito bom. E aí, no próprio livro, Deus foi me mostrando algumas coisas e eu fui lembrando, né, de ontem quando eu descia com a Ana e eu tava protegendo ela e Deus disse que é isso que Ele faz comigo. E, enfim, comigo e com todo mundo, né? Mas eu tô falando aqui da minha experiência. E quais são as lições que eu tirei, né? Eu fiquei refletindo, eu digo, ai Deus, o que tu quer me dizer com isso? E aí a primeira lição que eu tirei é que Deus está contigo. Isso aí não precisa ser muito interpretador aí pra gente deduzir que é essa mensagem básica, né, que Ele quis me passar, que Ele está comigo. Então muitas vezes a gente não vê, a gente não enxerga a proteção, né? A gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá caminhando, a gente tá numa luta, a gente tá caminhando algum propósito, a gente tá em busca de alguma coisa, a gente tá trabalhando, a gente tá vivendo no dia a dia e a gente não vê o poder de Deus, mas Ele tá ali, né? As mãos dele estão ali sobre nós, em cima, embaixo, nos lados, para que a gente não se machuque, para que a gente não caia, né?
nos segura muitas vezes. Então, quando eu fui subir as escadas com ela, eu disse pra ela, me dá a mão que a mãe te ajuda. E ela me deu a mão. Então, quando a gente está disposto a dar a mão pra Deus, né, Ele nos ajuda a gente a subir. Então, qualquer coisa, se ela tropeçasse na subida, eu ia estender a mãozinha dela e ela não ia cair, né? Ela estaria suspensa pela mãozinha. Então, é isso que Deus faz com a gente. Ele nos pega pela mão e nos ajuda a subir as escadas, a descer, a caminhar, a enfrentar o que a gente tiver que enfrentar na vida. E quando eu quis, quando ela quis descer sozinha, né, eu coloquei as mãos sobre ela, Deus também me mostrou que mesmo quando a gente quer caminhar, ou quando a gente quer caminhar sozinha, ou quando Ele permite que a gente caminhe sozinha, ou que a gente precise caminhar sozinha naquele momento, porque muitas vezes a gente precisa caminhar sozinha, a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Então, Ele tá ali, Ele tá nos protegendo. E assim como eu fiz com a Ana, Ele faz conosco também. Se ela tropeçasse, eu ia segurar ela. Ela não ia cair de cabeça, ela não ia cair de costas nos degraus, ela não ia cair de boca no chão, porque eu ia segurar ela. E tropeçar, gente, muitas vezes é inevitável na vida, né? Então, mesmo que ela estivesse com a mãe ao lado dela, protegendo, a Ana no caso, ela poderia tropeçar, ela poderia errar o degrau. Poderia. E eu também quero fazer essa analogia, assim, porque isso faz parte da vida, né? Muitas vezes a gente tá com Deus e a gente pensa assim, a vida tem que ser perfeita porque a gente tá com Deus. E aí a gente passa por algum problema e a gente fica, tá, mas como que eu tô passando por esse problema se eu tô com Deus? Então, ela poderia pensar a mesma coisa. Como é que eu tropecei se eu tô com a minha mãe aqui do lado? Minha mãe tá aqui do meu lado me protegendo. Ela tropeçou, mas eu não deixei ela cair, entendeu? Então, se ela não tivesse a mãe do lado, ou se nós não estivermos com Deus, sim, a gente poderia cair, a gente poderia se machucar, a gente poderia quebrar a cara, a gente poderia quebrar a cabeça, a gente poderia... né, fazendo uma analogia, né, gente? Mas eu acho que é isso que Deus quer falar, trabalhar comigo, né? Que mesmo em alguns momentos que eu não enxergue, que eu não veja, porque assim como é o vento, é o Espírito Santo de Deus, a gente não enxerga, né? Mas a gente pode senti-lo. Então, Deus tá ali nos protegendo. E tropeçar faz parte da vida. A gente sabe que como mãe e pai, quem tem filhos aí vai me entender, que por mais que a gente tente proteger os filhos, eles vão cair em algum momento. A minha mãe mesmo que já falou essa frase algumas vezes, né? A gente cuida e mesmo assim se machuca. Porque já aconteceu no quarto, né? A gente tá com o quarto todo com tatame para criança, o quarto é todo protegido, estava eu e a minha mãe cuidando das gurias, e mesmo assim a Ana já tropeçou no próprio tatame e caiu assim com o queixinho numa caixa de brinquedos. Então, nós estávamos cuidando, a casa tá toda protegida, né? Tinham 2 pessoas ali por ela, e mesmo assim ela tropeçou e caiu e machucou, se machucou, é dolorido, né? Mas tem coisas que fazem parte da vida. Já aconteceu também da Manu correndo, a gente cuidando, eu, minha mãe, meu pai, todo mundo cuida bem, né? Ela tava até com a babá nesse dia que ela caiu e correndo, caiu sozinha, tava correndo e cortou a boquinha. Então, assim, tem vezes que é inevitável, por mais que a gente cuide, a criança se machuca, né? Mas a gente tá ali pra o quê também? Pra acolher, pra cuidar, pra, né, botar um remedinho no machucado, pra confortar, pra abraçar no momento que chora. Então, estar em Deus é como ter um pai, é como a gente quando a gente tem um filho. Então, a gente vai andar, a gente vai cair, a gente vai se machucar, a gente não tá isento de problemas. Muitas vezes as pessoas confundem, né? As pessoas acham que estar em Deus é não ter problemas. Bom, eu tenho Deus, então eu não tenho problemas. E, na verdade, a gente tem muitas batalhas, né, diárias. A vida é cheia de batalhas. E se tá tudo... eu escutei isso na pregação do apóstolo esse final de semana. E se tá tudo calmo e tranquilo, tem alguma coisa errada. Não tem como tu tá em busca de alguma coisa e tá tudo calmo e tranquilo, tá? Essa reflexão fez muito sentido pra mim. Porque se tu tá em busca de alguma coisa,
de um trabalho melhor, se tu tá em busca do empreendedorismo, se tu tá em busca, né, de algum crescimento em alguma área da tua vida, tu vai ficar cansado, noite sem dormir, enfim, vai ter problemas, algumas coisas vão acontecer até tu conseguir conquistar tudo aquilo que tu quer. Isso é assim mesmo, né? Então essa foi a primeira lição que eu tirei ontem, subindo as escadas com a Ana. Que Deus está com a gente, então não importam as circunstâncias, Deus está conosco. E a segunda lição que eu tirei, eu anotei até aqui, eu botei a primeira, a segunda e a terceira, depois eu digo, não, eu vou falar a terceira em segundo lugar. É que chegar lá em cima, gente, cansa, né? E a gente precisa subir os degraus, a gente precisa dar um passo, dar outro passo, dar outro passo, dar outro passo, até chegar lá em cima. E imagina uma escada imensa, assim, né? Por exemplo, a tua empresa dos sonhos tá lá, tu tem que subir tudo aquilo de escada, né? O teu sucesso, a tua ascensão profissional, financeira, enfim, tá lá. E tu tem que subir tudo aquilo de escada, milhares e milhares de escada. Pensa, aí tu olha assim, não, eu vou conseguir, vou subir. Aí tu começa a subir, né? Aí o ritmo começa a diminuir, porque começa a cansar, a perna começa a doer, a panturrilha, né? O cardio começa a subir, começa a ficar ofegante. E aí tu chega ali em algum momento e tu olha pra baixo e pensa, não, eu vou descer porque é mais fácil, porque subir cansa. Subir cansa, gente. Muitas vezes a gente tá cansado. Eu já vivi muitos momentos de cansaço em busca daquilo que a gente almeja. E tenho certeza que, né, vou ficar muito mais cansada quando a gente tem um propósito, quando a gente quer algo e a gente tá trabalhando em prol daquele algo, a gente fica cansado, né? O corpo cansa, a mente cansa, o espírito cansa. Então chegar lá em cima é cansativo. Subir as escadas é cansativo. Mas tem que subir. Se tu quer chegar lá em cima, tu vai ter que subir. Tu vai ter que dar um passo, outro passo, parar um pouquinho para descansar, para respirar, né? E vai subir. E aí quando a gente tá mais cansado, quando a gente tá assim, ó, no limite do limite, é que a gente chega lá. E aí acabou as escadas e a gente chega onde a gente queria chegar. Então pode ter certeza que se tu tá numa luta, numa batalha, se tu tá subindo umas escadas, né, se tá fazendo aí alguma trajetória, tá cansado, tá pensando em desistir, não desista. Pode ser o teu último degrau para tu chegar onde tu quer chegar. A gente nunca sabe qual é o último degrau, né? Quando vê, a gente tá olhando para baixo, subindo as escadas, subindo, a gente dá uma olhadinha lá para cima, né? Ai, falta muito. Aí a gente olha para baixo de novo, sobe. Quando vê, a gente chega lá. Então não olha para trás, não pensa que voltar é mais fácil. É cansativo, mas a gente precisa subir as escadas, né? Deus não pode fazer isso por nós. Na verdade, essa é a terceira lição. Essa é a terceira lição que eu tirei. Na verdade, Deus poderia fazer isso por nós, né? Poderia nos tirar daqui de baixo e nos colocar lá em cima. Ele é Deus, ele faz o que ele tem todo o poder de fazer o que ele quiser. Ele poderia nos tirar aqui de baixo e botar lá em cima sem a gente precisar subir as escadas, sem a gente precisar se cansar. Não é tão mais fácil? Mas, gente, a pergunta que eu te faço é o seguinte. No momento que tu vai subindo as escadas, tu vai te fortalecendo, né? Tu vai passando por alguns apertos, alguns sufocos, mas tu vai te fortalecendo, teu músculo vai se fortalecendo, a tua mente vai se fortalecendo. Tu vai ficando preparado para chegar lá em cima. Vai pegando sol, vai pegando chuva, né? Vai criando imunidade, resistência, vai ficando forte, o cardio vai ficando bom. E aí fazendo sempre uma analogia para vocês entenderem o físico com o espiritual. E o mental, né?
Mas a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo e a gente vai se preparando para chegar lá. Então, seria tão mais fácil se a gente saísse daqui e chegasse lá. Ah, eu quero uma empresa enorme, com 10 mil funcionários, que faça sucesso nacional, tenha franquias em todos os estados brasileiros. Aí eu te pergunto, tá? Tu desejou tudo isso. Ao invés de tu subir a escada e chegar lá, Deus te tirou daqui e te botou lá em cima. Como é que tu administra essa empresa com 10 mil funcionários, com uma franquia em cada estado? Tens capacidade para isso? Se tu não te preparar, qual é a certeza que tu me dá de que eu vou te dar tudo o que tu quer e tu vai estar pronto para o sucesso, para a empresa grande, para a ascensão financeira, né? Tás pronto. Ah, eu quero fazer sucesso. Vamos supor, eu sou um cantor. Quero fazer sucesso, eu quero cantar mundo afora. Mas se tu não te preparar para cantar em um grupo sozinho, se não te preparar para cantar em um grupo pequeno, em grupos maiores, em fazer lives, em aprender adequadamente o instrumento, se tu vai tocar ou se tu vai só cantar, aprender bem ali os tons da voz. Eu não entendo disso, tá? Mas só pra fazer uma comparação com outras coisas. Se tu não te preparar, como é que tu vai fazer sucesso mundo afora, né? Sem subir as escadas, sem subir um degrau por vez. Então, a gente precisa subir as escadas pra gente se preparar. E aí que Deus me disse, não sejas mimada. Porque sim, eu sou mimada. É muito mais fácil estar sentada e dizer, como filha, mãe, eu quero água. Mãe, eu quero tô com fome. Mãe, liga a televisão pra mim. É muito mais fácil. Mas isso é um mimo que a gente dá pro filho, né? As gurias ficam sentadas no sofá, eu quero água, eu quero não sei o que, eu vou alcançando. Só que tem horas que eu digo, levanta e pega. Já sabe caminhar, já alcança, já sabe se servir, levanta e pega. E vai chegar um momento que elas não vão precisar mais que eu carregue no colo, que eu faça tudo pra elas, porque elas já vão ser adultas. Imagina eu carregando no colo uma filha de 30 anos. Imagina eu com 60 e minha filha com 30. Eu carregando ela no colo pra subir a escada. Não dá, né, gente? É um processo da vida. Então não sejam mimados. Não é porque Deus não te tirou daqui do jeito que tu queria, no colo dele, não te botou lá, que ele não tá contigo. Que ele não quer que tu suba. Que ele não quer que tu chegue lá. Ele quer. Assim como nós somos mães e pais, e a gente quer que o filho chegue lá, mas a gente não vai fazer tudo pelo filho. A gente não vai estudar pelo filho, a gente não vai trabalhar pelo filho, né? A gente não vai lá entregar um currículo e fazer uma entrevista de emprego pro filho. A gente não vai fazer. A gente vai preparar o filho para que ele faça essas coisas no futuro. Então a gente vai dar toda a educação, ensino, proporcionar coisas para que ele se prepare, para que ele consiga chegar lá. Então tudo é um degrauzinho por vez. Então não sejam mimados. Outra coisa, na questão do não sejam mimados, reclamar. Ai, hoje mesmo, eu falei pra Manu, a Ana deu bom dia pra ela, não respondeu. Falei, Manu, dá bom dia pra tua irmã. E ela, birrenta, não quis dar. Ficou, né? E aí, filha, dá bom dia pra tua irmã. E ela ficou brava comigo, porque eu pedi novamente que ela desse bom dia, ela tava meio contrariada, não queria dar. E aí ela ficou brava comigo, ficou emburrada, né? Subiu no sofá, aí eu olhava pra ela e ela... Que nem ontem, eu tirei o bico dela no culto. E aí ela ficou brava comigo, eu, filha, não sei o que, e ela me ignorando, braba, porque eu tirei o bico, né? Mas não era o momento dela chupar o bico lá. Depois deu sono, tudo bem, pegou o biquinho pra dormir. Mas eu preciso corrigir ela, eu preciso educar, eu preciso ensinar algumas coisas. Assim como Deus também precisa nos ensinar algumas coisas, assim como Deus também precisa nos educar, porque somos filhos dele. E aí a gente fica bravo, porque não é do jeito que a gente quer.
porque não é da maneira que a gente quis. Ah, mas eu queria assim. Mas eu queria que fosse assado, eu queria que fosse mais fácil. Todo mundo queria que fosse mais fácil, né? Isso aí é ser mimado. Queria o mais fácil. Ao invés de levantar e fazer uma comida, cortar uma cebola, né? Descongelar uma carne, aprender a fazer isso, né? Errar algumas vezes o ponto ali da comida, até aprender a cozinhar, levantar a cozinhar, depois lavar tudo, toda a sujeira que fez, aí servir, comer. É muito mais fácil que alguém faça pra ti, dê o pratinho, tu coma, né? Tu dê pra outra pessoa, a pessoa lavar. É muito mais fácil, claro que é. Mas isso é coisa de mimado? Coisa de mimado, né? Coisa de criança. Que a gente faz pros filhos quando os filhos são criança. Depois, quando eles são adultos, eles têm que fazer por si só. Então, Deus não tá aqui pra gente fazer, pra facilitar a nossa vida, né? Assim como a gente, muitas vezes, não facilita a dos filhos para que eles aprendam as coisas. E quando eu digo assim, eu facilito a vida dos meus filhos, eu alcanço isso e aquilo. Mas peraí, tu facilita, é muito mais fácil teu filho ficar em casa, por exemplo, né? Ficar em casa assistindo TV do que ir pra escola estudar. Estudar é difícil. Estudar para prova é difícil, e todos os dias no mesmo horário, cumprir hora, fazer tema, né? É mais difícil. Mas nem porque é mais difícil que a gente vai deixar os filhos em casa, porque estudar é difícil. Não, a gente não vai facilitar a vida do filho. A gente vai mandar para a escola porque ele precisa estudar, porque ele precisa aprender, ele precisa ler, precisa saber contar, enfim, é um preparatório para a vida. Então, muitas vezes, Deus não vai nos dar o que é mais fácil. Não é que Deus nunca vai me dar o que é mais fácil. Se ele achar que é o melhor pra ti naquele momento, te dar o que é mais fácil, ele vai te dar. Assim como nós, quando somos pais, a gente, naquele momento, se eu acho que aquilo ali é necessário pra minha filha, eu vou facilitar a vida dela. Se eu acho que não, que ela tem que passar por aquilo ali, que é mais difícil, mas é um ensinamento, é uma educação, faz parte da vida, ela vai passar por aquilo ali. Então, gente, acabei me estendendo, tá até acabando a minha bateria já. Não dá pra ficar muito tempo também. Não ia conseguir passar essa mensagem toda em stories. E aí resolvi abrir esse vídeo pra compartilhar essas mensagens. O que eu quero dizer pra vocês é que nada do que eu tô falando eu estudei. Eu não sou uma pessoa que tenha propriedade, né? Não fiz faculdade pra dizer pra vocês isso que eu tô falando, é isso que eu tô falando. Tô compartilhando com vocês reflexões de coisas que eu senti e de coisas que eu sinto, de coisas que eu entendi através ali do que Deus colocou no meu coração. Pode fazer sentido pra você, como não pode. Absorve o que faz sentido, né? Pega o que faz sentido. Se não fizer sentido, descarta. Mas se fizer sentido, comenta aqui comigo que fez sentido. Tá? É isso que me motiva a continuar compartilhando. Na verdade, o que eu faço é porque Deus manda, mas receber uma mensagem, receber um feedback, um comentário, isso faz a gente ver que a gente realmente está no caminho certo, que é pra lá que a gente tem que seguir. Então, muito obrigada para quem assistiu até aqui. Para quem quiser compartilhar também com alguém, fica à vontade. Um beijo e até a próxima.